Prontinho, Aline. Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia novamente para quem está chegando. Lembrando novamente, tá? Hoje, este evento será gravado. Dúvida, só levantar a mão. Tem duração de aproximadamente 1 hora. Iremos tentar ser breve e objetivos. Por quê? Porque tem coisas muito importantes que serão utilizados e exigidos de vocês na etapa 5, que é quando entra, de fato, a prototipagem e o indicador de desempenho, que é a produtividade, tá? Caso vocês tenham dúvida, gente, por favor, levantem a mão ou entrem em contato com o seu agente local de inovação, tá? Então, hoje a gente vai falar de indicadores de desempenho e prototipagem. Para descontrair um pouquinho, eu acho interessante a gente começar a se apresentar, né? Então, eu vou começar comigo mesma, primeiro. Meu nome é Aline, sou agente local de inovação. Acredito que tem algumas carinhas aí que eu acompanho, o Marcos, da JPro. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Acho que algum outro perdido aí, tudo bem. Então, estou como agente local de inovação desde o ano passado, né, acompanhando as empresas nesse processo de inovação. E a minha formação acadêmica é turismo, tá? Então, Kátia, se apresente. Olá, bom dia. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos. Já conheci algumas carinhas de uns empresários meus aqui. Eu sou formada em matemática, curso Ciências Contábeis, último semestre, graças a Deus. Estou também aí atuando no Ali há mais de 1 ano, junto com a Aline, a gente entrou juntas. Hoje também conosco aqui tem o Marcos, que ele é um novo agente que entrou. Eu vou dar um espaço também para ele se apresentar aqui posteriormente. Pode ir, Marcos. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Marcos Godoy. A minha formação inicial é design gráfico. Eu estou aqui na região de Interlagos também e estou como agente de inovação. Ainda não, eu sou novo no ciclo, ainda não tem nenhum cliente meu aqui, mas espero contribuir com todos vocês, ok? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos da JPro, quer puxar, se apresentando? Oi, bom dia, gente. Eu sou o Marcos da JPro, tá? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço, né? Mas é prestação de serviços de limpeza, conservação. A gente usa a metodologia americana, que é a limpeza a seco, né? E eu sou aqui do bairro da Zona Sul de São Paulo, Jabaquara, região do Jabaquara. Alexandre, quer se apresentar? Claro. Eu sou Alexandre, também sou aqui da Zona Sul, eu estou aqui perto da Sabará, né, perto da Interlagos, aqui no Campo Grande. Eu tenho uma consultoria de recursos humanos, a RHF, eu sou franqueado da RHF, e aqui eu trabalho com recrutamento e seleção, trabalho com mão de obra temporária, treinamento e desenvolvimento também, tá? Então, assim, além disso, tem alguns outros produtos de recursos humanos, como estruturação de cargos e salários, programas de estágio, então a gente trabalha também com estagiários, contratação de estagiários. Então, eu cheguei aqui pelo Empretec, né? Fiz Empretec, depois fui direcionado, me passaram sobre o AD e eu me inscrevi. Você é acompanhado por qual agente local de inovação? Pela Vitória. Pela Vitória? Pessoal, assim, desculpa, eu não comentei. Quando vocês forem se apresentando, falem o nome do agente local de inovação que vocês acompanham, por favor. Pode continuar, tá? Rosimeire. Isso, bom dia, eu sou Rosimeire, eu sou assistida aí pela Kátia, né, Kátia? Oi, tudo bem? Bom, eu tenho uma empresa, uma loja, né, de produtos naturais, situada aqui no Parque Bolônia, na Estrada da Baronesa. E é a primeira vez que eu sou assistida aí pelo Ali, tá? Eu sempre recebi os agentes do Sebrae, mas não assim com esse tratamento, né, bem ativo, que a Kátia é super ativa. Tá, eu estou gostando bastante. E agora eu vou participar também a partir do dia 16. Graças a Deus, eu tive a oportunidade agora de receber uma bolsa do Santander aí, participação no Sebrae.
Estou bem otimista aí para o atendimento que eu tenho, ótica, eu tenho a Kátia, vai me ajudar bastante. Ô, Rose, desculpa, qual que é o teu ramo? Produtos naturais. Ah, tá bom. A minha empresa Cortou um pouco. é Empório Leite. Acho que está cortando dela. Isso, a internet Cortou dela tá um pouco a ruim. internet dela. Cortou. Ela falou que vai participar e cortou na hora, que ela vai participar do Empretec, agora em outubro, que ela ganhou uma bolsa em parceria do Santander com o Sebrae, e a loja dela chama Empório Leite e Mel. É que cortou a sua voz, Legal. viu, Rose? Ah, sim. Ô, Rose, você vai amar o Empretec, vai curtir muito. Eu acredito, viu? Isso é muito bom. Arturo, gostaria de se apresentar. Bruna. Bom dia, o meu nome é Arturo, a minha agente é a Vitória e o nome da minha empresa é Artseio. E a Artseio, ela faz distribuição de pilhas da marca Philips. E nós estamos atuando aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Baterias.com, gostaria de se apresentar. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Newton, minha empresa se chama Baterias.com, né? Estamos localizados aqui na Zona Sul, próximo da CUPC, na Avenida Vereador João de Lucas 670. Hoje nós trabalhamos com a entrega e instalação de baterias automotivas, baterias para motos, caminhões, geradores, sistemas de no-break, tudo que usa energia de bateria a gente tem aqui na loja. Então nós temos esse serviço de troca a domicílio e atendemos empresas também, tá? Então, Você é acompanhado por qual agente local? Pela Raquel. Eu participei de ontem, né, à noite, e agora eu estou participando agora também. Mas lembrando que é o mesmo assunto, tá, gente? A gente só fez várias turmas para que dê a possibilidade. Legal. Mas é bom participar também, porque às vezes, para esclarecer alguma dúvida que ficou do outro, já ajuda. É bom que a gente já faz um network, ó. Exatamente. Exatamente. E o acesso é super fácil, a sua localização. Ontem até eu conversei com um grupo, né? Eu até sugeri assim, se a gente pudesse criar um grupo entre a gente, mas tudo bem que a gente tem muitos grupos, mas podia interagir melhor por lá também, né? Eu acho muito legal isso. Vou falar com a gente, se reúne, né, os agentes locais depois a gente pode fazer um grupo único para você. De acordo, né? Legal. Daí, sim. Mas é bem bacana, assim. E assim, o que precisar de mim aí, eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação novamente. Tá, Bruna, gostaria de se apresentar seu trabalho, sua empresa. Um momento, Bruna. Rose, deixa o áudio seu desligado, por enquanto, para não ficar dando eco. Obrigada, viu? Pode prosseguir, Bruna. Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Eu sou a Bruna, trabalho aqui em Santo Amaro. A loja que eu tenho chama Urso Atrevido e era uma loja de presentes. Vende ursos, cestas, coisas para presentear as pessoas. Você é acompanhado por qual agente? Pela Kátia. Pela Kátia. Muito bem-vinda. Obrigada. Cíntia Cardoso, gostaria de se apresentar. Bom dia a todos. Eu sou Cíntia, eu tenho 2 empresas, né? Estou abrindo a segunda agora. Uma é uma adega e a segunda é uma empresa voltada para gelo. Então, eu sou assistida aqui pela Kátia, já faz um tempo que eu conheço o projeto. Acho que uns 2 anos, mais ou menos, eu estou acompanhando informações do Sebrae, faço vários cursos, mais online, né? Porque como eu tenho 2 empresas, às vezes é difícil fazer o presencial. Mas eu, inclusive, semana passada, faz uns 15 dias eu fiz um curso também. Então, e eu já estou vendo que tem outro para fazer. Então, eu estou sempre acompanhando online. Eu tenho alguns cursos já do Sebrae, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou em parceria com o Sebrae, é muito bom. E a Kátia é a pessoa que me assiste. Já faz, acho que uns 2, mais ou menos o tempo que eu estou no Sebrae. A Kátia já veio aqui uma vez e está vindo de novo. E a gente está indo bem, né, Kátia? Graças a Deus. É isso aí, parabéns. Obrigada. Elisângela Maria, gostaria de se apresentar? Oi, bom dia, meu nome é Elisângela, eu sou assistida pela Vitória
Eu tenho uma corretora de seguros aqui na Estrada do Alvarenga, perto da Sabará. E é isso. Muito bem-vinda. Obrigada. Gisele? Gisele? Então, vamos lá. Júlia de Fátima, gostaria de se apresentar? Bom dia, muito prazer, eu sou a Júlia, sou gerente administrativa aqui da Planicom, estou representando o Leandro, somos assistidos pela Kátia, né, o ramo da nossa atividade é a segurança do trabalho, então nós fazemos todos esses serviços de documentação para os empresários das empresas para poderem estar se adequando às normas e às exigências impostas pelo governo, né. Estamos localizados aqui na Zona Sul de São Paulo, no Campo Limpo. Muito obrigada. Jean? A Gisele voltou ali. Bom dia, eu sou da Aqua Security, é uma empresa do ramo de piscinas, automação, spas, aquecimentos, placas solares, fotovoltaico. Nossa agente é a Raquel, tá? É a primeira live que eu estou participando agora para adequar a empresa a algumas coisas do mercado. Quem agora? Desde que não falou? Gisele. Gisele? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estava com o microfone desligado, queria falar. Imagina. Eu sou assistida pela Kátia, que está me dando várias dicas aqui, me ajudando. Eu sou da Gestos de Carinho, uma floricultura, estou aqui na estrada do Embu-Mirim. E aí estou aqui para participar desses cursos e tentar fazer melhorias, né? Acho que agora está todo mundo tentando se aperfeiçoar e criar novas oportunidades. Com certeza. Muito bem-vinda. Karina? Marcos Oliveira já se apresentou. Vou passando aqui, gente, senão a gente vai estender muito o prazo. Michael ou Michael Ribeiro, gostaria de se apresentar? Também não. Nelson? Tá parecendo um professor, acho, fazendo chamada, né? Oi, eu sou o Nelson, eu tenho uma papelaria, vendo material escolar também, né? Eu estou participando daquele programa da prefeitura, o fornecimento de material escolar, né? Até participei da capacitação do programa de material escolar do Sebrae na semana passada. Que legal. E a minha assistente é a Kátia, né? Agora, antes era o Pedro, e o Pedro parece que se desligou, né? Não estava sendo muito bem assistida e acabamos trocando de agente, né? E é isso, eu estou na Zona Oeste, a papelaria é Anne Papelaria, e eu estou aqui no Jardim São Jorge, na Raposo, próxima a Raposo Tavares. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado. Paulo Fernando. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Paulo, né? Eu sou da Verdes Corretora de Seguros. Me localizo aqui na Vila das Belezas, Zona Sul, São Paulo. Você é acompanhado por qual agente local? Pela Vitória. Pela Vitória. Vitória está em peso hoje. Priscila Dutra. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou acompanhada pela Aline, e a minha empresa se chama ESAD, e ela é localizada na Zona Sul de São Paulo, mas eu atendo todo o Brasil, porque minha empresa é no ramo de e-commerce dentro de marketplaces como o Mercado Livre. Isso. Muito obrigada. Rosimeira Oliveira. Rose já falou, Aline. Já falou. Silvana. Tamires. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tamires. Tudo bom? Vamos lá. Tá dando microfone aqui? Por favor. Vai lá, microfone. Aqui. Aí, aí, desculpa. Bom, trabalho no ramo de crédito
financiamento, para veículo, para imóvel, consórcio, tudo que é ligado a dinheiro, a Constar trabalha. Já trabalho nesse ramo há uns 12 anos, como empreendedora há 5 anos. Você é acompanhado por qual agente? Tamiris, está me ouvindo? Gente, não saiu nada do som. Desculpa. Não, nós te ouvimos. Ouviu? Ouvimos. Então, perfeito. Eu te perguntei, você é acompanhado por qual agente local de inovação? Pela Raquel. Pela Raquel. Então, tá bom. Tá vendo, gente? Ela trabalha com dinheiro, tá? Então, qualquer coisa, deixa seu contato aí para o pessoal entrar em contato contigo. Com certeza. Empreendedores sempre precisam de crédito e capital de giro. Exatamente. Tatiane, gostaria de se apresentar? Não? Bom dia, meu nome é Tatiane. Meu nome é Alexandre. Nós temos uma clínica veterinária aqui na região da Estrada da Alvarenga. Tem que escolher um. Ah, é? Está escutando? Nós estamos há 17 anos aqui no mercado, na Estrada da Alvarenga. A clínica chama Clínica Garopas. Eu sou o veterinário responsável. Eu administro. E a Tati administra a clínica. Qual é o agente local de inovação que atende vocês? A Camila. Ok. Valdete Aparecida, você gostaria de se apresentar? Sim, Aline, bom dia a todos. Bom dia. A minha agente é você, né, Aline? E eu trabalho na empresa P-Poços, tenho uma empresa juntamente com meu irmão, que é uma empresa de manutenção e perfuração de poços. E nós fomos convidados a participar do projeto e para a gente foi uma oportunidade muito boa, porque a gente está conhecendo novas ferramentas para organizar nossa empresa e deixar os processos de uma forma padronizada, mais profissional o possível. Ok, muito obrigada, Valdete. Obrigada a você. WGIM, Daniela, gostaria de falar um pouco sobre a sua empresa? Sim, bom dia. Eu sou Bom a dia. Daniela, gestora da WGIM Morumbi. WGIM Morumbi é uma empresa do ramo fitness. Nós somos uma academia especializada para mulheres, uma academia que só atende mulheres. Está localizada aqui no Morumbi, na região, né? Uma travessa da Avenida Giovanni Gronchi. Esse é o primeiro programa que eu estou participando do Sebrae e estou sendo assistida pela Kátia. Muito obrigada. Tem mais alguém que ficou sem se apresentar, que entrou depois, que gostaria de falar? Oi, bom dia. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Joia, pode falar. Bom, me chamo Adriano, trabalho na empresa Lumilux, nós somos distribuidores de materiais elétricos. Qual agente local de inovação que acompanha você? A Kátia. Sou eu? Peraí, que não estou falando errado. Acho que A sou eu. Raquel, desculpa. Eu anotei Tá ok. Kátia aqui, mas é Raquel. Tá ok, obrigada. Imagina. Bom dia. Tem Bom mais dia, uma. Silvana. Eu sou a Silvana, sou gestora de uma clínica odontológica aqui na Sabará. E quem é a minha gestora que está me ajudando hoje é a Raquel. Muito bem-vinda. Mais alguém, gente? Podemos começar? Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença, por essa disponibilidade, tá? Então, vamos apresentar nossa agenda do dia hoje, que vai ser falar sobre o quê? Michael, pode falar, Michael. Chocolate, não é? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Desculpa aqui, eu estou na corrida. Sou Michel Ribeiro e eu sou cabeleireiro. Tenho aqui no bairro do Moema, falando de cabelo e estética. Estou na área há mais de 26 anos e quem me atende é a Raquel aqui na Zona Sul. Desculpa vocês me chamarem, eu estou aqui fazendo o processo. Imagina. Muito obrigada. Então,
Então, vamos lá, continuando. Então, nossa agenda do dia hoje vai se falar sobre, a gente vai só lembrar, localizar onde nós estamos no cronograma da jornada, tá? Vamos falar sobre indicadores de desempenho, e vamos salientar o indicador que nós vamos utilizar para fazer a mensuração, que é o indicador produtividade, e quais dados nós vamos precisar de vocês na etapa 5, e em seguida nós vamos falar prototipagem, como é o processo de prototipagem, tá, pessoal? Então, vamos lá. A etapa 1, que foi com o radar de inovação, que nós já aplicamos com vocês. A etapa 2, quando a gente faz aquele levantamento dos problemas, né, e acaba priorizando um para utilizar dentro da metodologia. E aqui onde nós estamos, que é a etapa 3 e a etapa 4, que são encontros coletivos, assim como o encontro 8. A etapa 3, nós falamos sobre o indicador de desempenho, produtividade, indicadores de uma forma geral e o indicador produtividade. E a etapa 3, a qual nós falamos sobre prototipagem. Pessoal, quero fazer uma ressalva aqui, que no dia, em novembro, está previsto para fazer o último encontro coletivo presencial. É uma previsão, tá? Não tem data ainda. Foi um comentário que a nossa gestora Amanda falou sobre o assunto, que esse encontro vai ser presencial. É muito interessante vocês participarem, que lá vocês vão estar ao vivo, ter esse network presencial mesmo, levem sua cartãozinho de visita para vocês se conhecerem, tá bom? Então, aqui é a nossa jornada. E a etapa 9, que como vocês sabem, nós voltamos somente o ano que vem, acredito que em abril, maio, a qual nós vamos fazer a mensuração novamente, tá? Então, vamos lá. Etapa 3, indicador de desempenho. Né? Então, acho que você já deve ter ouvido isso, indicadores de desempenho, principalmente, se eu não me engano, ele é a primeira pergunta do radar de inovação que nós fazemos para vocês. Lembra aquela perguntinha lá? Quais os indicadores de desempenho que você monitora na tua empresa? Né? Então, vamos lá. Então, o indicador de desempenho nada mais é o quê? São medidas ou métricas com o objetivo de monitorar, avaliar o desempenho de um dado processo. É uma informação quantitativa ou qualitativa estabelecida para um produto, um serviço ou um processo. Né? Então, vamos lá. Que tipo de indicadores vocês monitoram? Temos o faturamento, margem de lucro, contas a pagar, contas a receber. Sim, a gente pode... Alexandre, a gente disponibiliza o material, tá? Número de clientes atendidos, ticket médio, isso é muito interessante, ticket médio, para quem trabalha com vendas aí. Às vezes é interessante fazer uma ação, precisa aumentar o faturamento, aí talvez a gente faz uma ação para que o seu cliente gaste mais, que automaticamente você vai aumentar seu faturamento também. Taxa de rotatividade de funcionário, que a gente sabe que isso é uma dor, não pela rotatividade em si, mas às vezes a dificuldade do empresário hoje em dia de encontrar mão de obra. Isso é uma dor que todas as empresas que eu vou, eles me relatam isso, a dificuldade de você encontrar mão de obra. Né? Então, basicamente é isso, mas o indicador que nós vamos trabalhar dentro do programa é o indicador produtividade. Aline, mas como é que eu vou calcular a produtividade do meu funcionário? Simples, pessoal. A gente vai precisar do faturamento bruto de vocês, sem nenhuma dedução, bruto. E a gente vai dividir tudo isso por pessoas ocupadas. Nós vamos precisar de um mês em específico, que é o mês de setembro, tá? Então, a gente vai precisar do mês de setembro. Então, quando nós voltarmos na empresa de vocês, em outubro, para a etapa 8, é importante que vocês já tenham essa informação. Aline, mas o que são custos variáveis? Perfeito, nós vamos explicar cada item agora para vocês, tá? Gente, depois eu abro para vocês fazerem perguntas também, porque isso aqui gera muita dúvida, principalmente em relação a custos variáveis, tá? Então, vamos lá. O que é o faturamento bruto? Faturamento bruto nada mais é que é o total de venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, o faturamento total do período, tá? Então, qual foi aquele montante que você vendeu? Qual foi a sua receita, o seu faturamento referente a setembro, tá? Não se consideram receitas extraordinárias com vendas de ativos ou aplicações financeiras. Vamos supor, tinha um computador aqui parado, nós decidimos vendê-lo, nós conseguimos vender e vamos reverter esse dinheiro para a empresa. Isso não entra
Ele é um faturamento, sim, mas ele não vai entrar na cálculo como faturamento bruto, tá bom? E os custos variáveis. Esses custos variáveis é que tem aqui um prega-peça, vamos falar assim. Né? Custos variáveis nada mais é que o quê? São custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissão de vendas, e é um regime competente referente a um determinado mês. Tá, Aline? Alexandre, pode falar. Alexandre e Michael. Aquela venda de ativo que você falou, ele não entra como faturamento, mas ele entra no caixa da empresa. Ele entra no caixa da empresa, mas Tá. no cálculo ele não é considerado como faturamento bruto. Tá bom. Senão ele vai distorcer a produtividade também, né? Isso, exatamente. Tá bom. Tá? Michael? Pode falar, Michael. Bom, vou continuar aqui, qualquer coisa. Michael... Oi, pode Eu falar. acho que a mão dele está levantada desde quando ele falou a primeira vez. Acho que é por isso. Ah, então tá bom. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Bom, vou continuar aqui, gente. Então, vamos lá. Custos variáveis. Ai, Aline, o que entra no custo variável? Entra comissão sobre venda. Salário não entra, gente. Custo fixo, vou deixar bem claro. Custo fixo a gente não precisa para fazer o cálculo da produtividade. A gente precisa dos custos variáveis, que é comissão, imposto recolhido, que quanto mais você fatura, mais imposto você recolhe, custo dos produtos ou serviço, matéria-prima. Então, deixa eu tentar explicar de uma forma como funciona a matéria-prima. Aline, eu tenho um supermercado, então eu comprei um estoque de leite condensado que estava na promoção com o meu fornecedor, eu comprei. Isso, o que você pagou nesse produto, ele não entra como matéria-prima vendida, porque você fez um estoque. Estoque é investimento. O que vai entrar no cálculo dos custos variáveis é o item, a quantidade de item que você vendeu, referente àquele mês de setembro. Vamos supor que eu comprei 10 caixas de leite condensado. Só que nesse mês de setembro eu só vendi 5. Então, é esses 5 que entra para a conta. Tá? Tô sendo bem clara, gente? A mesma coisa, material de limpeza, da Jampro. Eu comprei 2 litros de água sanitária, mas, referente àquele mês de setembro, eu utilizei apenas 500 ml. Então, é o 500 ml que entra para a conta. Tá? Quem trabalha com serviço, aí vai entrar, vamos supor, se você trabalha muito na rua, aí vai entrar gasolina, que é o combustível, né? Vai entrar combustível. Se você pagou frete, então entra frete, embalagem utilizada, não o estoque de embalagem que você comprou, mas as embalagens utilizadas referente ao mês de setembro. Taxa de cartão de crédito, taxa de boleto emitido, tá? Aqui eu vou salientar para quem trabalha com salão de beleza, tá? Salão de beleza, água e luz a gente considera também como matéria-prima. Por quê? Porque se você não tiver água, porque ele também faz parte do serviço que você presta. Então, quanto mais cabelo você faz, escova, mais luz você vai gastar, tá? E lembrando, custos fixos não entra. Aluguel, salário, comissão entra. Aluguel não. Tá, pessoal? Alguma dúvida nos custos variáveis? Fui clara? Alguém tem algum item para tirar dúvida para ver se encaixa ou não? Aline, eu tenho. Pode falar. Eu entendi que quando a gente faz esse consumo do material parcial, por exemplo, você colocou lá, né, o produto de limpeza, eu usei 15 ml, eu estou consumindo ele, que é a competência do mês. Isso. Né? Agora, o custo da sobra, por exemplo, eu comprei 2 litros e consumi meio litro. Esse outro 1,5 litro, ele entra onde isso? Ele vai ser um custo de estoque? Não. Isso, a princípio ele considera como estoque, só que acontece, esses 2 litros você não vai utilizar ele no decorrer do tempo? Vou. Então ele vai entrar nos outros meses competentes. Por que é importante o custo variável? Porque quem acompanha DRE
está mais familiarizado com o custo variável, porque ele tem muito a ver com a tua mão de obra. O que você está me dizendo que isso é fluxo de caixa também, né? Porque eu gastei para 2 litros, mas consumi só meio que vai para a despesa. Exatamente. Tá. Ou seja, no mês seguinte, possivelmente, meu fluxo de caixa não vai precisar desse dinheiro, porque eu vou precisar de, teoricamente, meio litro de novo, né? Isso, exato. Entendi. Então, aí te ajuda até mesmo para saber se você está consumindo mais do que necessário. Porque se você já tem um padrão de consumo, vamos supor, dessa água sanitária, você, nossa, nesse mês eu usei 1 litro, por quê? Então, aí talvez seja um custo elevado que você também já consegue monitorar. Tá? Entendi. É, Porque só para tirar uma dúvida do meu negócio, por exemplo, às vezes eu faço um treinamento que eu loco um jogo para esse treinamento de um parceiro. E eu loco, por exemplo, por 30 dias. Né? Eu posso, quando eu pago para ele, eu posso ficar com o jogo por 30 dias. Mas, por exemplo, nesse mês eu fiz uma turma, eu vou pegar parte desse valor e dividir por quantas turmas eu vou fazer e vou colocar a despesa nesse mês. Pode ser. Agora, se eu não utilizei no restante, eu vou ter um prejuízo aí de um custo que eu não utilizei, né? Exatamente. Tá, preciso negociar com ele de contratar por dia. Tá então tá, exatamente. Aí é engraçado, quando a gente começa a pensar nos valores da nossa empresa, a gente começa a ter noção, né? Uma coisa que eu sempre saliento, e eu salientei bastante isso no ciclo 2, tenha conhecimento dos valores da sua empresa. Você precisa saber o quanto você paga, o quanto você recebe, o que te dá lucro, o que te dá despesa, qual o seu... sua margem de lucro. Então, tenha conhecimento dos seus valores. Pode ser, eu acho que, na verdade, deve ser a coisa básica do empreendedor, é saber os valores da sua empresa, tá? Cíntia, agora? Pode falar, Cíntia. Cíntia, abre seu áudio. Oi? Oi, você pode falar. Então, no meu caso, por exemplo, apesar de eu ser uma adega, eu tenho um espaço aberto que eu utilizo. Então, é como se fosse um bar também. Perfeito. Então, e às vezes eu faço evento lá. Então, como é que fica essa questão, por exemplo, no meu caso, né, que tenho, vamos supor, esses 2 nichos, em relação ao gasto de água, de luz, porque quando eu faço evento, e normalmente quando o estabelecimento está aberto, é como se fosse um bar, então eu vou ter esses gastos, entendeu? Todos os meses. Entendi. Embora tem mês que eu vou fazer os eventos, tem mês que eu não vou fazer, tem mês que eu faço muito evento, que nem o mês de julho eu fiz muitos, né? Todos os sábados eu fiz. Então, assim, como é que fica essa questão, por exemplo, no meu caso, né, que tenho essa diferenciação aí? Entendi. A sua água e sua luz, ela oscila muito quando tem evento? Sim. Então, Sim. aí você pode considerar como um custo variável para você. Pode considerar. Isso. Então, tem que ser colocado na conta, por exemplo, né? Exatamente, porque quanto mais evento, mais água, mais luz você vai gastar. Agora, só lembrando, se você não colocar esse custo, essa água e a luz, no seu custo variável deste ciclo, dessa mensuração, você tem que lembrar de não colocar no próximo, porque senão a sua mensuração não vai bater. Mas o ideal é que eu coloque, então, pelo fato de ter um lugar aberto e, consequentemente, utilizar todos os meses. Exatamente. Aí, então, conforme essa tua explicação, entra. Tá? Legal, obrigada. Nelson? Oi, Aline. Oi. Então, no meu caso que é loja, né? Loja física e trabalho com estoque, né? Como que fica essa questão da matéria-prima, que foi vendido, o que estoquei? Isso. Ó, gente, vamos uma coisa bem simples que eu aprendi. Estoque é investimento. Então, vamos supor, principalmente você que é de papelaria, você tem o seu mês de mais venda no começo e no meio do ano, certo? Porque é material escolar, essas coisas todas. Quando você... eu comprei, vamos supor, 10 caixas de lápis de cor da Faber-Castell. Só que nesse mês de setembro, eu só vendi 2 caixas. Então, os 10, ele não vai entrar na conta, porque ele entra como estoque, ele vai ser vendido no decorrer do tempo. O que vai entrar vai ser os 2 que você vendeu.
Ai, Aline, mas esses dois, o que eu vender, que valor entra? Vai ser o seu valor de compra. Quanto você comprou do seu fornecedor, não o valor de venda. Deixando isso bem claro, tá, gente? É o valor de compra. Quanto eu comprei do meu fornecedor. É o custo que ele teve para mim, não o valor que eu vendi para o meu cliente, porque senão aí a conta não vai fechar, então às vezes você vai ficar com produtividade negativa. Então vamos supor, sua caixa eu paguei... Tá cortando. Melhorou? Eu paguei R$5, certo? E estou vendendo por 10. Então, na conta do custo variável, entra os R$5 de cada caixa. Deu para entender? Tá, das 2 caixas que eu vendi com preço de custo. Exatamente. Aí fala assim, Aline, mas eu não tenho um sistema para me dar esse controle exato. Então, aí o que é que a gente utiliza? A gente vai por aproximação e pela margem de lucro que você utiliza. Qual o markup que você utiliza? Aline, eu costumo aplicar 50%, que o pessoal fala que é 100. Só que muitas vezes desse 100 eu comprei por 5, então eu vendo por 10. Então, aí, na verdade, você já sabe que sua margem de lucro não é 100%, porque só 5% se refere... Então, aí a gente já tem um parâmetro. Então, todo o seu faturamento, 50% se refere à matéria-prima. Deu para entender, gente? É um pouco confuso, né? Vocês estão bem? É que tá cortando um pouco o áudio. Tá cortando? Peraí. Está travando um pouco. Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou, Aline. Essas dúvidas pontuais sobre os custos variáveis, a gente também pode abordar com vocês no próximo encontro. Vocês podem chamar a gente, porque às vezes ele oscila muito de empresa para empresa por causa do ramo de serviço ou de produtos que vende. Mas acho que deu para você entender, né, Nelson? Entendeu, Nelson? Deu. Tá? Mas se tiver alguma dúvida, depois você me chama no privado, que aí eu tiro para você, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Bom? De nada. Então, vamos lá, continuando. Mais alguma dúvida, gente, nos custos variáveis? Tranquilo? Então, vamos lá, vou continuar, tá? E pessoas ocupadas. Eline, o que entra nessas pessoas ocupadas? Pessoas ocupadas é o quê? O número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remunerada ou não. Ter ou não veículo empregatício formalizado, tá? Então, o que vai incluir? Sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias também entram, pessoas em licença em até 15 dias, porque se passou de 15 dias aí já entra a caixa, então ela não vai contabilizar, e profissionais da lei do salão parceiro, porque a gente sabe que quem trabalha com salão não são profissionais registrados, né? Ele ganha uma porcentagem que é dividida entre parte salão e parte colaborador. O que não inclui? Estagiário e menores aprendizes não entra, tá, pessoal? Que ele, basicamente, ele não entra como um profissional. Ele é um profissional, mas ele está lá para aprender, tá? Pessoal terceirizado de manutenção ou reparação da empresa, quando você chama alguém para limpar o ar-condicionado, então isso aí entra como serviço terceirizado, ele não é uma pessoa da empresa em si, tá? Prestadores de serviço com característica de não subordinação e pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, tá? Que aí ela já entra na caixa, então ela não entraria como pessoa ocupada. Alguma dúvida referente a isso? Freelance. Freelance, boa pergunta. Mas esse freelance, qual o contexto desse freelance? É um freelance que ele vai trabalhar para você esporadicamente no sentido toda semana? Por exemplo, às vezes eu posso ter um volume de vagas para trabalhar aqui que eu preciso de uma pessoa adicional por 5, 6 dias para fazer ali 2, 3 vagas. Uhum. E aí eu busco um freelance que eu já tenho mapeado, já vejo disponibilidade e ele faz essa vaga para mim. Aí eu pago um percentual do líquido dessa vaga para ele, entendeu? Então eu falo, ó, a vaga custa tanto, os custos são tanto, o líquido dessa vaga é esse, eu vou te pagar 30% aqui, 20%, depende da complexidade da vaga, para essa pessoa. Entendi. Você pode considerar ele de 2 formas. Você pode considerar ele como custo variável, que ele entraria como custo variável, ou você também pode incluir ele como pessoa ocupada. Entendi.
Claro que a comissão que você paga para ele vai entrar como custo variável. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. Sim. Então, Tá. aí tem que dar uma olhada, Porque aí eu posso começar a analisar se isso está sendo recorrente, talvez valha a pena ter uma pessoa mais fixa para aumentar a minha capacidade produtiva, né? Exato. Estou vendo que você está pensando bastante nos valores da sua empresa, hein? Exatamente, porque às vezes, apesar que você registrar uma mão de obra, hoje ela é cara também. Mas eu tenho alternativa, e é o que muitas vezes eu faço, é contratar como PJ, eu contrato por jobs, né? Exatamente, tá vendo? É para se pensar. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aqui? Então é isso, tá? Então, aqui nós fechamos a etapa 3, que nós falamos sobre os indicadores de desempenho, tá, pessoal? Então, novamente, tenham conhecimento dos valores da empresa de vocês, isso é muito importante. Aline, eu tenho dificuldade. Vamos começar a anotar no papel, depois do papel começa a utilizar uma planilha, depois tem sistema. O Sebrae trabalha com parceria com alguns sistemas que dá para você utilizar de forma gratuita. Enquanto as meninas forem explicando aqui, a Kátia e o Marcos foi explicando, eu vou colocar aqui o link do site dos sistemas parceiros do Sebrae, que dá para você utilizar de forma de forma gratuita também, tá? Obrigada, gente. Agora eu deixo com a Kátia para falar sobre prototipagem. Olá, bom dia. Nessa etapa agora, dando início à metodologia do Encontro 4, falaremos sobre prototipagem. Pode passar, Aline? Nessa etapa, a gente vai abordar o que são protótipos, a gente vai falar um pouco sobre técnicas de prototipagem e a gente vai também fazer uma apresentação para vocês do banco de protótipos do Sebrae, que vocês podem usar também. Pode passar, Aline? Eu vou passar a palavra para o Marcos também, posteriormente. Aqui a gente colocou um vídeo para dar uma abertura sobre o que a gente vai abordar com vocês aqui nessa etapa. Pode ir. A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas, queríamos uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte de todos. Que seria? A espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! Então olhamos um para o outro. Você pensou o mesmo que eu? Teremos que derrubar, reconstruir, repensar todo o lugar, né? Está falando em fechar um negócio rentável por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estávamos loucos. Fechado para a reforma. E vai adorar como fizemos isso. Conta para ele. A quadra de tênis? Tá bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Pia à direita, extrusor à esquerda. Embalagem e exaustão. Tá. Guarnição. Aqui é finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles... Tá bom. Multimixer, refrigerantes. Tá bom. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick corria com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. Tony vai mesmo pular os picles na cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. Não. Não. Todo mundo parado. Parado. Guarnição 1. Guarnição 2. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Andem. É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor? Por aqui. De novo. Sem problema, certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui está funcionando. Olha a plataforma girando. É o tempo de girar a plataforma. Opa. Aí fica o hambúrguer finalizado. Não pode parado. Eu acho que tá certo. Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. Vamos lá. Assim é melhor.
bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas 6 horas, nós acertamos tudo. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. É, já tá passando aqui por aqui. Muito bom, Jasper. Gostei desses picles. Ketchup, use a plataforma giratória. Use bem as costas, certo? E picles e mostarda. Demos o projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. Bom, legal. Pode dar um pausa aí pro próximo, né? Bom, então a gente vai falar de protótipos, né? Todo mundo conseguiu assistir, todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que aconteceu ali. Protótipo, por definição, ele é feito pela primeira vez. É um teste inicial sobre uma ideia, sobre um produto, sobre um serviço. E no nosso contexto aqui do programa, a nossa ideia aqui é testar de forma eficiente, de forma barata, de forma rápida, o tipo de solução que a gente levantou nas etapas anteriores. Então, o protótipo ele pode ser uma conversa inicial ali que você tem com a sua equipe, representada de diversas formas, pode ser um produto testado em outro tipo de material, pode ser uma fase, né? Ele pode ser só um organograma, só um mapa visual dos processos que a sua empresa já tem e quer melhorar de alguma forma. Então, protótipo é essa ideia do protótipo aqui no nosso contexto, ok? Agora eu vou comentar um pouco de alguns tipos de protótipos, né? O tipo de protótipo que a gente vê aí no filme, que é um filme muito bom, indico para vocês assistirem, inclusive, Fome de Poder, é história real, né? De baseada em fatos reais de como surgiu o McDonald's. Então vocês conseguem entender ali que ele ainda comenta, né? Como que eu vou fechar um negócio lucrativo por meses para testar o novo funcionamento, a nova disposição da cozinha ali? Não é possível, né? Então a gente pode testar essa nova disposição de uma outra maneira. No caso do teste ali, foi numa quadra, rabiscando o giz no chão, rabiscando a posição dos materiais. Não foi dispensado um projeto completo, ou eles não pegaram e mudaram a disposição lá dos equipamentos para fazer o teste do novo fluxo ali, né? Então existem várias técnicas para fazer esse teste. Aqui, das técnicas que a gente gosta de utilizar e gosta de recomendar é o vídeo. Então, você vai gravar um vídeo, né, com a proposta de solução levantada. Você pode... O legal do vídeo é que você consegue compartilhar para outras pessoas da equipe, você consegue compartilhar ali para alguns clientes de teste, né? A gente vai falar isso mais para frente. Você capta todas as partes importantes do contexto ali que você está utilizando. Então, se a empresa de limpeza, né, eu anotei aqui algumas empresas, se a empresa de limpeza quer testar um fluxo novo com um material novo, pode fazer um vídeo desse teste, ver quanto tempo demora, tem vários aprendizados em cima desse teste. Então, simular a etapa desse novo processo, ou desse novo serviço, simular e gravar, né, esse teste para você conseguir assistir e compartilhar com outras pessoas ali envolvidas. Pode passar. Tem as técnicas de simulação, que também representada aí no vídeo que a gente mostrou. Então, eles simularam realmente como ficaria o fluxo ali naquela cozinha, testando, o picles vai ali, a fritadeira vai aqui, eles vão andando ali pelo desenho que eles fizeram no chão. Então, o legal dessa técnica de simulação é que você tem um realismo maior do que vai ser alterado ou da solução que você vai propor ali naquele contexto. Ela é encenada ali em loco 100% para testar que tipo de problemas podem acontecer, como mostra no vídeo, né, que eles apagaram e fizeram várias vezes. Você simula, então, em tempo real ali.
Então, você pode separar um serviço ou um produto novo para fazer o teste de como o cliente vai receber aquele produto, ou como que vai ser o processo de venda. Existem várias formas de realizar essas simulações e testar esse protótipo. Próximo. Eu, como designer gráfico, essa é a que eu mais gosto, né? A técnica de prototipagem real ali, usando materiais, né? Então, usando maquetes. Então, imaginem que em vez de ir todo mundo lá para a quadra, eles usem uma maquete em tamanho aproximado ali de como seria a cozinha, e pode usar bonecos, ou pode usar elementos ali para fazer o teste desse fluxo, para fazer o teste de dimensões, mudar uma coisa de lugar para uma outra. Então, o exemplo aí de alguém que tem um estoque grande e precisa reorganizar esse estoque, então pegar as medidas reais, colocar num tamanho aproximado, fazer testes de onde seria uma prateleira legal, onde poderia colocar coisas de dimensões parecidas ali. Então, é um teste, é uma técnica de prototipagem também, maquetes, né, que é real, tangível. Tem a técnica do desenho, que é uma ótima opção também para você fazer uma visualização gráfica do que pode da solução, né? Então, aqui até na imagem de exemplo, a pessoa está testando um novo aplicativo. Então, fazer aplicativo hoje em dia é um pouco caro, né? Então, quando você manda fazer um aplicativo, o ideal é que você esteja com a ideia mais sofisticada antes de mandar para uma pessoa que vai realmente fazer a programação por trás daquilo. Então, existem algumas técnicas que você desenha de como você imagina o seu site, seu aplicativo, ou no caso de fazer um fluxograma, para tentar entender um processo de venda, uma jornada de venda. O cliente entra por aqui, vai para lá. Tem várias formas de se prototipar com desenho, uma coisa simples, rápida e barata. Então, escolha um tipo de desenho, você pode anotar diversos detalhes, você pode fazer diferentes interações com esse desenho, né? Como eu te falei, de um caso de fluxograma, você pode interagir com os desenhos e correlacionar uma etapa com outra. Você, às vezes, pode testar se está dando certo dessa forma ou está dando certo de outra forma. Você consegue alterar rapidamente ali a visualização gráfica desses desenhos. Próximo, por favor. Um exemplo, né, como eu disse, aqui é uma jornada de cliente, né, a gente consegue perceber ali que ele entra pelo site, depois ele visita o menu, aí em cada menu mostra naquele menu o que o cliente vai ter acesso, o que não vai ter acesso, para onde ele vai, de onde ele veio. Você consegue graficamente visualizar ali o processo que você vai fazer seu site, você vai fazer a sua peça, ali, o seu protótipo, né. Pode passar. Aqui um exemplo, né, de fluxograma, de mapa mental. Aqui é legal de fazer, por exemplo, mapa mental. Então, a venda, o que está envolvido no processo de venda? Você começa a desenhar o atendimento, a hora da cobrança, a hora de colocar uma sacola, por exemplo. Você começa a fazer um mapa mental de tudo, de como que vai ser o seu novo fluxo, de como vai ser a sua nova solução. O interessante e o legal de se observar em protótipos é que você tem que observar se você está aprendendo alguma coisa com ele, ou seja, se durante esse processo você consegue saber se uma coisa vai funcionar melhor ou vai funcionar pior. Então, ele tem essa ideia de você testar, ele tem essa ideia de você testar rápido e testar de forma barata, né, em vez de você mandar fazer um projeto arquitetônico, mandar rodar um novo POP, né, um novo processo operacional aí dentro da empresa de vocês podem fazer essa primeira versão, fazer esse primeiro protótipo e testar antes de escalar, antes que eles tenham custos maiores para a empresa, ok? E um outro ponto que vocês têm que lembrar também sobre protótipos é que, de alguma forma, vocês têm que mensurar ele, de mensurar se está melhor ou pior, como que foi a performance dele dentro desse contexto. Um outro exemplo que a gente traz aqui é embalagens. Então, a embalagem é um processo caro, é um processo demorado. Então, imagine que você faça uma embalagem, manda fazer 1000 unidades para testar se ela está boa ou não. Então, o ideal de fazer um protótipo de embalagem de baixa fidelidade, em papel, uma coisa simples, é você aprender com o processo de forma barata e de forma que você consiga testar
e aí você faça a simulação, né, com as etapas, com os exemplos que eu dei anteriormente. Então, faça um vídeo de você interagindo com essa embalagem, faça uma simulação de como que o cliente vai receber essa embalagem, interajam com isso. A ideia de se fazer um protótipo é o processo de aprendizagem em cima desse protótipo e como você consegue colocar ele em prática, colocar ele em produção de forma rápida e barata e que te traga resultados, né, te traga índices que você consiga tomar decisões em cima desses índices, né? Ou seja, funciona ou não funciona, vai ser assim, não vai ser assim, vamos tentar de novo, vamos testar o próximo e assim por diante. Beleza? Então, né, isso eu já fui falando ao longo da apresentação, né? Então, por que prototipar, né? Então, materializa a ideia, então a ideia não fica só na cabeça de vocês tiram ela da cabeça de vocês de alguma forma, seja num papel, seja num vídeo, seja num desenho. O processo de feedback é constante, então, conforme vocês vão produzindo, vão fazendo esses protótipos, as pessoas podem te dar um feedback na hora ali, não, tá ficando bom, tá ficando ruim, você já testa, reduzir o risco, né, daquela embalagem que você mandou fazer 1000, vir errado ou não caber na sacola, ou não caber na mochila, reduz o risco de dar errado, efetivamente, e diminuir o investimento, e você aprende no processo como um todo. E muitas desses protótipos, muitas dessas ideias, como elas vêm carregadas de muito aprendizado, muitos dados e muitos índices, ela acaba virando uma solução. Ela acaba virando ali um produto final dentro do contexto da empresa de vocês, dentro desse nosso processo. E aqui, no nosso programa especificamente, a Kátia vai te falar como que vai funcionar esse nosso processo de protótipos e como que isso vai funcionar aqui. Ok? Alguma dúvida? Falei um pouco rápido. Alexandre? Marcos, no meu caso, eu vendo serviço, né? Então, assim, muitas vezes eu desenvolvo aqui alguns produtos de treinamento e eu tenho já um desenho de um fluxo de processo de recrutamento e seleção. Então, assim, eu estou entendendo que, no meu caso aqui, o protótipo, ele é esse fluxo, né? Ou o desenho do treinamento. Agora, se eu quiser um treinamento novo, eu preciso considerar aí, talvez, não sei se isso faz sentido, o piloto ele faz parte desse protótipo, por exemplo, a primeira rodada, de repente eleger uma turma para fazer um teste, para fazer. Isso pode ser uma parte do protótipo? Pode sim, com certeza. O protótipo, ele é principalmente quando você consegue medir, né? Você tem uma intenção por trás daquela aplicação daquele protótipo. Tá. Entendeu? Então, se você faz um novo modelo de treinamento, bota para rodar, né, no processo de venda, ou gratuito, ou com alguém, esse processo de aprendizagem, de índices que você levanta com essa aplicação, é o nosso protótipo, é o que a gente chama de o aprendizado em cima daquele produto. Tá. Tá fechado, Aline, o áudio. Só para complementar a dúvida do Alexandre também, porque quando ele vai fazer essa primeira capacitação, ele já entra até com a testagem, né? E eu recomendo ele fazer um forms, para o pessoal saber do ponto de vista, do que gostou da capacitação, do que poderia ter, se vai ser pago, qual o valor aproximado. Então, aí você já foca a sua enquete no que exatamente você quer saber também. Tá bom. Só para complementar, é bem interessante. Tá bom. Obrigado. Exato. A ideia do protótipo é sempre aprender com o processo, né? Não é só a primeira versão, não, eu fiz aqui esse treinamento novo, joga no mercado para ver o que dá certo ou não. A ideia é a intenção estruturada em cima desse protótipo. Então, como a Aline disse, um formulário, uma lista de intenção. Então, se acontecer isso, a gente validou a ideia, se acontecer aquilo, a gente validou que isso funciona. Tem várias formas aí de protótipo que o seu agente pessoal vai ajudar vocês a construírem, ok? Kátia? Obrigada, viu, Marcos? Dando prosseguimento, pode seguir, Aline?
Depois a gente vai compartilhar com vocês esse slide, onde vocês terão acesso a esse QR Code. Ele direciona ao banco de protótipos do Sebrae. Ele foi criado pelo Sebrae de Santa Catarina, mas atinge um nível nacional. Lá tem várias histórias de vários empresários que contam os cases durante participação em todo o tempo que foi realizado esse programa no Brasil todo. Depois vocês podem consultar, que de repente a dor de outro empresário pode ser uma dor que vocês têm hoje. E lá eles contam como foi a implantação do protótipo, que solução que eles trabalharam na empresa, se deu resultados ou não. Aí vocês podem consultar depois. Pode passar, Aline. Então, durante o nosso encontro de hoje, a gente falou sobre o indicador que a gente vai acompanhar, que é o da produtividade. O Marcos falou sobre as técnicas de prototipar, que são passos fundamentais para a aplicação do Encontro 5, que a gente vai agendar com vocês a partir da semana que vem. Agora eu vou falar sobre o processo de prototipagem. Na etapa 2, a gente levantou os problemas que tinham nas empresas de vocês e quais eram as soluções para o problema priorizado. Agora a gente vai falar sobre o processo de prototipagem, que é linkado ao problema priorizado de vocês, onde vocês já podem ir pensando em ideias baseado nessas técnicas de prototipagem, e eu sempre reforço para os empresários, um rascunho em um papel que você fazer pode ser uma evidência de protótipo para a gente anexar lá na etapa 6, desde que você consiga testar. Então, o processo de prototipagem, o que envolve nesse Encontro 5 que a gente irá aplicar com vocês? A gente vai abordar com vocês que ações serão envolvidas nesse processo de testagem dessas soluções que a gente elencou lá, e quem será o responsável por executá-las. Aí vem onde vai ter a criação, a coordenação e o registro, onde a gente vai determinar quem irá, de fato, botar a mão na massa, se é o empresário, se é algum outro funcionário da empresa que tem uma ligação mais assertiva com o assunto que a gente vai trabalhar, se é um serviço de terceiro, por exemplo. A gente vai determinar quem vai coordenar o processo e quem vai registrar os processos e aprendizagens, porque, igual o Marcos pontuou, para essas soluções de tudo, a gente tem que adquirir a experiência, né, nesse processo de aprendizagem, porque é em cima disso que a gente, lá na etapa 6, vai levantar se o problema realmente foi resolvido ou não. Aí muita gente pergunta, eu tenho que determinar 3 pessoas para executar essa ação? Não. Uma pessoa só, um empresário, ou um gerente, ou um funcionário da empresa, ele pode fazer todas essas ações sozinho. Não necessariamente tem que envolver 2, 3, 4 ou até mais pessoas. Pode passar, Aline. Aí vem a questão da testagem e validação. Depois que a gente determinar qual vai ser a solução que a gente vai trabalhar e quais vai ser as etapas, quem vai fazer cada parte, a gente vai para a parte da testagem, que é aplicar a solução e verificar os resultados para ver se realmente resolverá o problema. No momento da testagem, a gente tem a fase aqui do entrevistador, os clientes testadores e os escreventes, já pontuando que não precisa necessariamente ter 3 pessoas envolvidas no processo. Uma pessoa só pode fazer o protótipo e escolher os clientes testadores. Pode passar, Aline? Durante a testagem e validação, lá na etapa 5, a gente vai preencher uma parte onde a gente vai criar um roteiro de entrevista. Já é metodologia do programa, e a gente tem que pensar em perguntas para direcionar, seja aos colaboradores internos da empresa, seja aos clientes com quem a gente irá testar o produto, ou seja, com o próprio empresário que irá avaliar se as suas ações durante a implantação daquele protótipo, de fato, trouxe um retorno positivo. Aí, no momento de criação dessas perguntas, a gente tem que limitar perguntas que tenham como resposta sim ou não. Vamos dizer, por exemplo, você mora em São Paulo? A pessoa responderia sim ou não. Para quando a gente for identificar o perfil do cliente, a gente irá direcionar, tipo assim, em qual bairro você mora? Que é mais interessante do que você limitar ela a responder sim ou não. Aí, aqui, nessas perguntas de contestar, a gente vai abordar perguntas para conhecer o perfil do cliente que testará o protótipo. Nas intermediárias, a gente vai entender se o entrevistado ele é familiarizado com alguma atividade relacionada ao protótipo.
De repente, você quer criar algo novo, então, assim, seria interessante você direcionar suas perguntas a clientes ou potenciais clientes que você realmente acha que tem afinidade com o produto que você irá testar. No caso que o Alexandre citou, do curso que ele quer montar, um treinamento novo. Então, assim, é sempre bom ter esse público que é familiarizado, que não é, para você ter versões diferentes antes de fato ir lá e validar a testagem dessa solução. Pode falar, Aline? Seu áudio de novo. Só para assim, introduzir algumas empresas, vamos supor, mas eu não estou testando nenhum produto. A minha testagem é um processo interno. Então, seus entrevistados serão os seus funcionários colaboradores, ou até mesmo você mesmo. Então, você vai perguntar o quê? Se seu processo está sendo eficiente, ou se existe alguma outra forma que o teu colaborador poderia fazer, ou que ele acha que seja viável, está fazendo aquele processo. Então, quando a Kátia está perguntando desse roteiro de entrevista, então mentaliza, né, e traga para a sua realidade, e adapte a sua realidade, tá, pessoal? Pronto. Então, seguindo, aí vem as perguntas e orientações do teste, onde a gente vai orientar o cliente a executar uma atividade teste do produto. Já pontuando o que a Aline falou também, vamos supor que o problema da gente é lá interno, que a gente quer testar um novo modelo de atendimento. Então, a gente vai orientar o colaborador que você quer que ele siga aquilo que está ali no seu protótipo, aquilo que está ali na sua simulação de atendimento. Porque se caso não der certo, você pode pensar em estratégias para melhorar. E nas perguntas consolidadoras, a gente vai revisar pontos importantes da entrevista e do teste. Nessas perguntas consolidadoras, depois que o cliente testou o produto ou o colaborador, a gente vê, já se preparando também para a etapa 6, que ponto que a gente pode melhorar em cima daquilo, se aquele protótipo que a gente criou realmente foi satisfatório para solucionar aquele problema, se não foi, o que a gente pode mudar para pontuar, quais foram as observações do cliente ou do testador sobre aquela solução que você quer implantar na empresa. Aqui há umas dicas gerais para prototipagem, assim como a gente falou, tem várias técnicas, e às vezes o empresário ele fica muito preso naquela ideia que ele quer implantar. Por isso que é tão importante essa questão de você pensar nos problemas, pensar nas soluções que você pode implantar e testá-las. Só para depois você, de fato, validar no seu negócio. Que, às vezes, uma coisa que você acha óbvio na sua empresa, que você acha que é a solução concreta ali, na hora da testagem, ela não vai surtir o efeito desejado. Seja uma simulação de atendimento. De repente, do jeito que você desenhou na sua cabeça, você acredita que é o modelo de atendimento ideal. Mas na hora de você testar, você viu que não era realmente aquilo que você queria. Então, você tem que buscar novas formas para você testar o produto. Por isso, a gente trouxe essas dicas gerais aqui, que não existe nada que você não possa prototipar. Qualquer problema, você pode pensar uma solução, existe a técnica de rascunho, desenho, fluxograma que você pode implantar na sua empresa para poder testar. Não se apaixone demasiadamente pelo protótipo, igual eu falei, às vezes tem soluções que parecem que é aquela solução, mas não é. Veja com os olhos dos clientes. Tem um exemplo que a orientadora nossa deu de um livro que um autor iria lançar, aí ele recebeu vários modelos de capa. Aí ele gostou de um modelo, mas ele resolveu fazer uma enquete no Instagram para ver o público-alvo ali, de qual era a capa que eles gostariam que tivesse naquele livro. Resultado, a capa que o público dele escolheu não foi a que ele, de fato, escolheu. Por isso que é interessante fazer essas testagens com os clientes, porque o que a gente quer impactar muitas das vezes são os clientes e não a nós mesmos. E lembre do objetivo e os detalhes. E volte e refaça quantas vezes forem necessárias. A gente está lá na etapa 5, a gente vai pensar em uma solução, mas, assim, não desanime se aquilo, de fato, não trazer o objetivo, o resultado que você quer, porque a gente pode pensar em novas soluções, pode buscar especialistas para vocês, consultorias, cursos ou treinamentos, para vocês reformularem aquela solução para, de fato, trazer um resultado que você espere na sua empresa. Mas, assim, não desista, tem várias ideias, várias técnicas que a gente pode tentar
utilizar no decorrer do programa ou até após a participação, porque a gente quer trazer para vocês aprendizado, para vocês, de fato, identificar problemas na empresa e testar soluções antes de implantar altos recursos financeiros. Aline? Pode prosseguir, Aline. Pode voltar ao slide anterior, porque, de repente, tem alguém que queira falar sobre o problema da sua empresa, para a gente ver soluções que dariam para ser trabalhadas, ouvir a opinião dos colegas empresários que estão presentes aqui. Se caso alguém quiser falar sobre o problema elencado lá na etapa 2, um problema que hoje você vê que tem na sua empresa, podem ficar abertos. Ou se ficou com alguma dúvida também, né, Kátia? Sim, ou se ficou com alguma dúvida relativa ao protótipo, aos indicadores, até para trocar ideias também, tá? Mas alguém? Ninguém? Então, tá bom, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu agente local de inovação para esclarecer. A gente vai salvar esse material aqui, essa apresentação em PDF, e vou direcionar para o agente local, e o agente local direciona para vocês depois, quem participou hoje, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham muitas ideias para o protótipo. Pode falar, Kátia. E quem quiser também pode solicitar a gravação desse encontro para tirar alguma dúvida ou enviar no particular para a gente poder solucionar. Esse encontro a gente vai gravar, ele é subido no YouTube para comprovar para o Sebrae que realmente o encontro aconteceu, que vocês participaram, que houve a aplicação da metodologia, e também fica disponível para vocês, se vocês quiserem, é só solicitar a gente. Eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print. Sim, vou fechar aqui, vou fechar a apresentação, rapidão. Se quiser colocar aquela tela inicial. Fala cheia hoje, hein? Coloca a tela inicial da apresentação. A tela inicial? Vamos tirar foto de todo mundo. Vamos tirar das fotos de todo mundo. Vou colocar aqui. Peraí. X, pessoal. Só mais um minutinho, tá? Deixa eu tirar outra. Tirar outra. Eita. Peraí. Ai. Deixa eu salvar essa daqui, que senão eu vou perder. Oi, Aline. Pronto, foi. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Até a próxima. Então, eu vejo vocês tudo de novo no encontro coletivo, tá? Se a gente for nos ver novamente. Presencial, esperamos ver todos. Exatamente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada.